Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje, que entrevista Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também é nosso convidado, o cientista político Fernando Chagas. Tema de hoje, administração pública, e o Chagas deixou uma pergunta aí no último bloco. William, antes até de responder a pergunta do Chagas, eu só queria completar um pouquinho ainda com relação àquilo que o Chagas falou na carreira do servidor público, né? Ainda a legislação, voltando um pouco a falar sobre a legislação, né? Hoje a pessoa, por exemplo, o servidor, ele entra na prefeitura, ou no estado, ou no governo federal, como fiscal, tá certo? Então ele tem os requisitos pré-estabelecidos para que ele possa adentrar ao serviço público. Aí ele acaba, de uma certa forma, melhorando o seu nível de instrução. E aí ele não pode galgar uma outra função dentro da hierarquia administrativa, porque constitucionalmente não é permitido. Então, essa flexibilidade deveria ter. Você imagina assim, se nós somos um país emergente, tá certo? Onde estamos investindo na educação, queremos investir na educação. Então, é necessário que essa legislação seja ampliada para permitir que uma pessoa, ao adentrar no serviço público, por exemplo, como fiscal, com nível de instrução de 2º grau, e amanhã ele faça direito, economia, contabilidade, que ele possa galgar, tá certo? Ainda dentro do serviço público, uma outra função. Sim. Só que daí a legislação não permite, porque, em face à Constituição, essa promoção tem público. Essa promoção tem que estar dentro do plano de carreira dele. Se não tiver, ele é obrigado, mesmo tendo já no órgão público, a prestar um outro concurso. Então isso, de uma certa forma, acaba trazendo desestímulos, né? E carreiras antes de responder a pergunta. Carreiras afins mesmo. Um técnico de tributo municipal de uma determinada prefeitura. Ele entrou, precisa apenas do 2º grau. Ele aprimorou, passou numa faculdade de economia, um expert em economia. Se não tiver um plano de carreira, ele não pode passar para fiscal de tributos municipais. Se não tiver um plano de carreira, ele tem que fazer um outro concurso público quando houver. Isso acaba desestimulando. Eu sou favorável em que a lei especifique um número de vagas, um número de vagas internos e externos. Já que o concurso público, que a meu ver é uma ferramenta, foi muito bem atribuída na Constituição para que seja prevalecido o direito universal de todo e qualquer cidadão de adentrar o serviço público sem o dedo político, agora é inadmissível que você não possa absorver do próprio quadro técnico da prefeitura bons profissionais. Mas esse debate, isso é um ponto gostoso que se ficar aqui dá para ficar a noite toda discutindo, né? Agora, sou favorável realmente a privatização das atividades meios da administração pública, porque já está comprovado que essas atividades privatizadas são muito mais eficientes ao cidadão. Tá certo? Eu vou dar exemplos aqui para você. Vou dar um exemplo bem prático para você. O município compra 10 ambulâncias, tá certo? Trabalha na mão de 4 motoristas diferentes durante 24 horas por dia, né? A demanda é enorme, esses veículos não conseguem ter manutenção. Quebra um veículo, quebra 2, aí fica com 7, 8, tá? Os motoristas saem de licença-prêmio, vem outro, quer dizer, o rodízio é muito grande e tal. Você imagina pegar o seu carro e dar na mão do seu carro passar a ser dirigido por 4 pessoas diferentes, né? Quer dizer, é um absurdo. Então, aí o que a administração pública tem a prerrogativa fazer? Ela pode locar, entendeu, esse veículo. A hora que esse veículo quebrar, a empresa que loca disponibiliza imediatamente o outro, tem seguro, tem uma série de coisas. Quando você faz o cômputo do custo-benefício disso, tá certo? De médio para longo prazo, quem ganha com isso é o município e, acima de tudo, quem ganha é o cidadão com a qualidade do serviço prestado. Sim. Só que daí, muitas pessoas fazem aquela conta de burro, né? Ah, mas o valor de aluguel que paga durante um ano dá para comprar 2 ambulâncias. Quer dizer, é o custo-benefício. O que o cidadão, a administração pública, ela não foi feita para gerar lucro, ela foi feita para dar qualidade de serviço ao cidadão. Agora, é lógico que essa qualidade tem que estar atrelado ao princípio da economicidade, tá certo? Que é o princípio da Constituição, um dos princípios constitucionais,
mas, acima de tudo, com eficiência. Né? E esse dinheiro que é desperdiçado numa atividade e meio, com a relevância que tem uma atividade e meio que é necessária, a atividade de manutenção, conservação e recuperação dos bens públicos, ela é necessária. Porém, a saúde e a educação, principalmente a saúde, é um sorvedouro de dinheiro. Então, você tem que dar dinheiro para essas atividades. Como você vai dar dinheiro para essas atividades? Arrecadando mais. Então, você tem que ter um corpo especializado de tributos, de fiscalização de tributos municipais para dar uma eficiência e eficácia para essa arrecadação e pagar, remunerar bem esses fiscais. Então, o dinheiro que você desperdiça muitas vezes numa despesa de custeio, de conservação, manutenção e reparação dos bens públicos, que poderia ser terceirizado, você dá para a fiscalização aumentar o recolhimento e oferecer para a saúde e educação. A princípio, hoje, nós temos duas coisas fundamentais, né? O administrador público, ele tem que saber gastar bem, com qualidade, tá certo? E, ao mesmo tempo, ele tem que arrecadar, tem que ser um cobrador implacável. Às vezes pode parecer um pouco, né, agressivo, né, e contraditório, mas é a única saída, colocar isso, senão você não tem recurso. Mas o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje? Uma série de refinanciamentos, de dívida pública, de refis, como se chama, né? Privilegiando quem? O mal pagador. Quer dizer, o cidadão que paga direitinho o seu IPTU, o seu ISS, esse não tem direito nenhum. Você está estimulando, inclusive, e aquele que não paga, é lógico, aquele que não paga, fica esperando o refinanciamento, né? Ah, para que eu pagar? Pago uma, daqui a 2 anos a prefeitura faz e tal. E aí o que acontece é o seguinte, aí entra um ponto fundamental, investimento em tecnologia da informação. Tá certo? Sobre todos os aspectos, e investir em tecnologia. Hoje, as prefeituras que têm os melhores processos de gestão são aquelas que investem em tecnologia da informação. Tá certo? E hoje nós temos processos aí magníficos, tá certo? De arrecadação, de procedimento de arrecadação. E, acima de tudo, capacitação, né, dos servidores. Né? E tem um ponto importante. Aquele que tem uma boa assessoria jurídica e não pretende pagar o tributo, ou porque não pode ou porque não quer, ele sabe que a cobrança da dívida ativa é extremamente dificultosa. Então, ele utiliza toda essa dificuldade da dívida ativa, a execução fiscal, para não pagar o tributo e espera essa anistia e para pagar na anistia quando lhe convier. E esse cara vai lá e paga anistia assim. É humanamente impossível alguém pagar uma prestação em 100 vezes. Isso não existe. Você está entendendo? Não existe. E os dados estão aí. O governo federal fez, os municípios fazem. E depois, quando vai fazer estatisticamente, vê que foi furo na água. Né? Até porque é o seguinte, o cara paga uma e duas, depois não paga mais. O ponto-chave desses refinanciamentos é a manutenção, é o trabalho técnico de manutenção desses acordos. Tá certo? É a manutenção. Porque tem gente refinanciando um financiamento que já havia sido refinanciado. Com certeza. É aquilo que o Chagas falou, e vai empurrando com a barriga. Consegue a certidão de regularidade fiscal, faz o que ele quer. Faz o que ele quer, consegue financiamento naquele momento, naqueles 6 meses. Quando caducar ou prescrever, de acordo com o entendimento, a certidão, ele já tem toda a sua vida particular reconstituída e espera um novo refis. E a dívida ativa, a gente sabe, humanamente cobrar de todos. Sem dúvida. E tem um outro aspecto aí, que isso geralmente, esses refis geralmente são quando as prefeituras estão precisando de dinheiro. Então, lança-se o refis, entra enche o caixa naquele momento e depois não vem mais nada, tá certo? Então, é como o Chagas falou. E aí, infelizmente, fica essa bola de neve, né? Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo, antes do Minuto Saúde e Minuto Multimagem. A gente volta já para falar um pouquinho mais dessa mistura entre a administração pública e política. A gente volta já.